professor Daniel Cara, um ativista pela educação, professor da USP, da Faculdade de Educação. Tudo bem, Daniel? Muito bem-vindo aqui, tudo certo? Tudo bem, Renato, tudo bem, Adri. Acabei chegando antes aqui. Eu já te subo. Já aproveito para te Fui pego de surpresa, estava aqui conferindo a aula que eu vou dar daqui a pouquinho, mas estamos juntos, já estamos aqui. Vamos lá. O amigo deve estar feliz com os futebol nos últimos tempos, né? Rapaz, essa é a história do Corinthians, né? A gente vive de altos e baixos, mas quando é alto, é bem alto, viu, Rovai? O último campeão mundial sul-americano é o Corinthians. Só o Corinthians e a Argentina. Vocês já tiveram melhores na tabela do campeonato, vocês não já tiveram melhores em situação em relação aos direitos, a respeito às torcidas adversárias. Foi uma coisa muito feia, né? Que a gente sempre elogia a torcida do Corinthians quando ela está na luta, na defesa dos trabalhadores e tal, mas aquele ataque homofóbico à torcida de São Paulo foi do tamanho dessa agressão ao Vinícius Júnior, né? Que aqui não teve tanta repercussão. Né? Todo mundo falando isso aqui agora sério. De alguma maneira foi uma coisa assim que também que não é contra um alvo só, né? Porque aí torna essa coisa meio kafkiana, todos contra Vinícius Júnior, né? No caso do Vinícius Júnior, eu tenho acompanhado, eu fui para a Espanha no começo do ano e eu fiquei assustado como a Espanha ela tem verificado a ascensão, né, do fascismo na Espanha. A Espanha foi um país fascista, é bom sempre a gente lembrar, teve o governo do Franco. O Franco era um governante fascista. É engraçado, né, Adri? As pessoas normalmente esquecem esse fato, né? O Franco, que aliás é o grande responsável pela ascensão do Real Madrid como um time global, foi o general Franco. E o caso de Portugal é equivalente, o Salazar em relação ao Benfica, eram os dois grandes clubes europeus. E eu fiquei assustado como a gente tem verificado uma ascensão do fascismo, e tem ascendido o fascismo em regiões operárias. O time do Valência era um time... A Espanha tem muitos times operários, mas era um dos times considerados operários, né? Assim como o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid até mais, né? O Atlético de Madrid, os colchoneiros, tanto é que ele dividia os uniformes, até uma história curiosa, com o Atlético Bilbao, que é o time do separatismo basco. E o que se observou desde o ano passado... Jogar pessoas que não eram bascas até outro dia, não sei se continua. Isso. Sim, e ainda assim foi o time que mais cedeu jogadores para a seleção espanhola, né? Que é uma coisa super engraçada. O Zubizarreta, por exemplo, um grande goleiro, né? Foi o último grande craque do Atlético de Bilbao, que depois vai para o Barcelona. Agora, o que para mim é assustador no caso espanhol e também no caso português é que está tendo uma ascensão sustentável desses movimentos fascistas. O Atlético de Madrid, o ano passado, foi quem agiu de maneira racista com Vinícius Júnior, da mesma maneira, em uma manifestação massificada, etc. E o episódio desse domingo, com o estádio inteiro entoando gritos racistas, de fato, para mim, é um episódio único, viu, Rovai? Não tem comparação, eu acho. Porque foi o estádio inteiro contra o Vinícius Júnior, eles pararam o jogo, né? Cancelaram o cartão vermelho dele, é o mínimo que eles poderiam ter feito. Mas isso é nada. O problema não é o Vinícius Júnior jogar, o problema é o Vinícius Júnior ser respeitado enquanto estiver jogando, né? E a liga é uma liga... É uma liga complicada, porque ela é liderada por pessoas do partido Vox, que é a extrema-direita espanhola. Então, essa ainda vai ter outros episódios, viu? Agora, o Vinícius Júnior está mudando a Espanha, né? É um fato, porque o Marca fica ao lado do Valência no primeiro momento, e no dia seguinte, na segunda-feira, teve que fazer uma grande manifestação política. O Rogério está chamando a atenção aqui, falando sobre o meu time na Espanha, que é o Rayo Vallecano, mas, indiscutivelmente, o Atlético de Madrid também é um time de operários, né? A torcida operária. O Rayo Vallecano é mais, ele é todo operário, a diretoria, a história, etc. Mas o Atlético de Madrid era abraçado na época do Franco como o rival do Real Madrid, né?
no dia que aconteceu, na segunda-feira, né, eu falei, olha, só tem um jeito desse pessoal entender o jogo. É pelo bolso. O capitalista se move pelo bolso. Então, o Santander tem que tirar o patrocínio. Hoje, o Porto Santander anunciou. Que eu falei, o Santander, que inclusive também é um pouco bastante fascista, mas para a imagem dele vai ficar muito pesado. Então, é forçar o Santander a tirar o patrocínio. E hoje ele anunciou a retirada do patrocínio da Liga. Né? E o País tinha saído com uma manchete discreta, uma matéria discreta na primeira página e na segunda. Na terça, foi capa inteira, tal, defendendo. Assim, eles tiveram que se reposicionar. Né? Houve a força da opinião popular global obrigou que, inclusive, a Espanha se reposicionasse para dizer mesmo, para tentar mostrar que não é racista. Isso pode ter implicações políticas também, né, cara? Totalmente. No âmbito das questões globais, por exemplo, a FIFA. Eu trabalhei com a FIFA, foi uma experiência horrível, na campanha One Goal Education for All, na Copa de 2010. Nós levamos o Sócrates para a África do Sul, a ideia era fazer uma Copa pela educação, uma Copa contra o racismo. E foi muito difícil trabalhar com a FIFA. Para quem viveu ali de perto, né, vou dizer com todas as letras aqui, a podridão da FIFA, porque é um negócio, assim, vou dizer, é pior do que Câmara Municipal de município de extrema-direita aqui no Brasil. É equivalente, viu? Assim, para ser bem franco, é equivalente, para não dizer que é pior. Mas, assim, é uma coisa, assim, rançosa a FIFA, né? Uma coisa difícil de... não cumprir acordo. Foi uma experiência terrível, mas, infelizmente, a Copa do Mundo pertence à FIFA, né? Em termos econômicos, contratuais, etc. Mas eu nunca imaginei que a FIFA ia se posicionar no tema. Né? Isso é mérito do Vini Júnior. E é interessante observar isso, porque o Vini ele não era um militante como é o Richarlison, por exemplo. O Richarlison é um jogador militante, tem uma trajetória militante. Né? O Vini não sempre Hamilton, foi... Né? Oi? Não é o Hamilton. Não é exatamente. O Hamilton também ele se tornou militante ao longo da carreira, né? Assim como o Vini Júnior. Aliás, é um bom caso de comparação. A realidade se impôs para eles. E eles se posicionaram com muita coragem. Então, o fato disso ter ocorrido aumenta o grau de penetração da mensagem deles. Porque uma fala, por exemplo, do Richarlison sobre isso não vai atingir o Brasil da mesma maneira que uma fala do Vini Júnior, né? E tem outras questões, né? O Vini Júnior, ele colocou, né? Ele falou que existem outros jogadores negros no Real Madrid. Por que ele é a vítima? Né? Porque ele está desempenhando um baita futebol. Se não pararem o cara, ele acaba com o jogo. Né? Então tem uma... E ele coloca, né? Ele tem colocado, pelo menos eu tenho acompanhado alguns grupos de pessoas que acabam tendo contato com ele, que tem artistas, etc. E aí estão repassando as mensagens dele, ele tem colocado, né? Ele sabe que ele é uma pessoa que é perseguida também pelo fato, e ele tem esse fator também no Brasil, como ele é uma pessoa negra retinta, então isso acaba gerando um efeito de preconceito ainda mais covarde, objeto, né? Porque é disso que se trata, o racismo tem que ser banido. Então o Vini Júnior está dando aula assim, de postura, né? E o Richarlison também. O Richarlison, para mim, foi o primeiro da seleção brasileira que, pelo que consta nos bastidores, né, demonstrou solidariedade ao Vini Júnior, e depois veio o Neymar. Assim, quando o Neymar acerta, eu fico super feliz, porque o Neymar, para mim, é um gênio, pena que não tem desejo esportivo, né, que seja compatível com o talento dele, né? E infelizmente não vai chegar o Chico, meu filho, que acabou de ser campeão da Copa Pelézão, sub-15 e sub-17 ontem. Que legal. Mas não vai chegar porque ele não quer ser jogador de futebol, para a tristeza do pai, porque ele teria condições, Vovai. É dificílimo, né? Eu nunca tive, mas tentei, né? Mas ele não quer, ele quer outra coisa, ele quer ser psicólogo, trabalhar com políticas públicas. Eu falei, filho... Olha só... O nosso ainda quer ser jogador de futebol. Eu aqui desesperado para ser jogador de futebol e não tenho esse talento todo. O Chico, ele joga... Já que a gente está falando disso, eu queria trazer um vídeo chocante
do Magno Malta aqui, que é assim, eu vi isso. Gente, é para chocar, indignar, mas mostra o que é o bolsonarismo, né? Olha só o que ele falou. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando? Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Nossa Senhora. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima... Ele... Ah, sim, chega, né? Não tem nem o que dizer sobre esse cara, pelo amor de Deus. Ele é o senador da República que, assim... O Espírito Santo que nos deu Contarato, né? Por um lado, nos dá... mas a eleição do Contarato ali, o Contarato era outra pessoa também, antes de se eleger. Curva, Não, e ele era outra pessoa, ele só se elege no Espírito Santo porque ele tinha uma postura diferente, mais ligada à direita. E ele muda, né? Ele muda, fez um trabalho sempre muito bom de prestação de serviço ao Estado do Espírito Santo, cuidava da questão do trânsito, enfim, era uma figura bem competente, mas que tinha uma outra postura, por isso que foi eleito pelo Espírito Santo. Eu não sei se ele se elege, viu? Ou vai de novo. É difícil ele se reeleger como senador de novo. Agora o Magno Malta, a gente tem que comentar por dever, né? Esse senhor é um... Ele em si está cometendo uma injúria. Né? Ele compara o Vini Júnior, fala, ele reduz a um tema animal, ele é irônico, quer dizer, tudo que ele faz, o argumento absurdo, né, que veneno se combate com veneno, o veneno que, se fosse para levar a sério a fala do Magno Malta, qual veneno que o Vini Júnior teria como que mobilizar? Ele teria que mobilizar também um veneno de ódio, Sim, que é a lógica do Magno Malta. É a lógica do Magno Malta. Só que o Vini Júnior é maior do que isso. Né? Que vergonha o Brasil ter um senador da República como Magno Malta. O Caseirão das Massas está aqui nos assistindo. Grande Caseiro, saudade. Opa! Saudades do Caseiro, viu? Eu vivi para ouvir desse beócio, mas o pior é quem votou nele. Acho que só um meteoro nos salva. Pois é, ele junta tudo ali, um monte de coisa que, por um senso comum ali, um cara desinformado, bolsonarista, acha, nossa, falou tudo, né? Ainda vai elogiar a fala de um imbecil desse. Mas vamos mudar de assunto. Eu acho que podia ter um macaco senador no lugar do, como diz o engenheiro socialista aqui, no lugar do Malta, que desempenharia com certeza o papel de senador melhor do que o Malta. Agora, já que a gente está falando aí no nível, né, desses parlamentares, né, que formam o Congresso Nacional, que o governo Lula aí tem que, né, encarar ali, e ontem a gente teve a votação do arcabouço fiscal, que parte, né, o governo está comemorando como uma vitória, né, do governo Lula, porque acaba com o teto de gastos, é um pouco melhor, né, mas tem muitas críticas, e aí ainda vai para o Senado, hoje vai ter ainda análise dos destaques,
E tem teve algumas alterações no relatório, uma delas foi essa questão do Fundeb, né, Daniel? Queria sua avaliação sobre isso. Você dividiu, inclusive, até as próprias esquerdas, né? Porque muitos, até o PSOL, inclusive ontem, votou contra o PSOL votou contra a bancada inteira o arcabouço fiscal, e em relação a esse destaque, acho que só 20 deputados votaram a favor, né, Daniel? Mas também teve um erro de estratégia do pessoal. Vou explicar tudo aqui. Da forma como eu vejo, claro, né? Bom, o arcabouço fiscal ele tem que ser analisado de maneira, inclusive, geopolítica. O Brasil, desde a década... na verdade, fora o Vargas, exclusivamente o Vargas. O Brasil sempre se submeteu a uma ordem econômica ocidental, seja ela qual for, né? Mesmo na época do Brasil colônia era assim, o Brasil submetia à ordem econômica da metrópole. E ele não sai desse verdadeiro calabouço, né? Essa imposição das regras econômicas que ele não consegue se tornar independente. Teve uma chance, pós-Vargas, teve uma chance de fazer essa passagem, né? A partir do varguismo e pós-Vargas. Não teve competência para isso, como sociedade, porque dentro da sociedade brasileira existem os maiores rivais do Brasil. E aí o fato é que ocorreu todo um clima de golpe que eclodiu no golpe militar de 64. Mesmo no golpe militar de 64, o Brasil embarca no desenvolvimentismo, até com algum grau de tensão, já estava embarcado, na verdade, mas dá continuidade ao desenvolvimentismo, até com algum grau de tensão com as potências econômicas, em especial com os Estados Unidos, né? Mas eram tensões marginais, elas não eram centrais, e o Brasil nunca saiu do patamar de um país de renda média. A verdade concreta é que desde a década de 80 a gente está imerso no neoliberalismo, e a gente fica tentando lutar contra ele. A Constituição Federal é anti-neoliberal, e volta e meia é preciso que o neoliberalismo imponha à Constituição Federal a sua visão. Foi assim com o Fundo Social de Emergência do Fernando Henrique Cardoso, com a manutenção das vinculações das receitas da União no governo do presidente Lula, 1 e 2, Dilma cai efetivamente em 2009, então no Lula 2 para a educação isso é resolvido, mas para outras áreas existia a desvinculação das receitas da União, que tirava 20% do que era vinculado, e as coisas foram caminhando. Quando nós tivemos o auge da valorização do salário mínimo, isso é funcional. Se você for analisar, é batata. Rovai, é uma linha precisa, é uma correlação. A gente ainda não conseguiu, teria que fazer um modelo econométrico para determinar causalidade, mas eu acho que é bem evidente a causalidade. Toda vez que o salário mínimo teve picos de valorização, teve golpe no Brasil. Todas as vezes. E o último foi 2016, também auge do investimento em educação, graças à nossa luta. Com o Bolsonaro, com o Temer entra o teto dos gastos. Com o Bolsonaro não trata de questões porque não tinha, até o orçamento secreto, uma maioria sólida, depois ele não tinha interesse, porque senão perderia a eleição, e agora o presidente Lula apresenta o arcabouço fiscal. Colocar o Fundeb dentro do arcabouço fiscal é um crime, porque na prática, o que a gente vinha conseguindo construir? Mesmo com todas essas medidas, via piso do magistério, a gente estava puxando o salário dos professores para cima. Isso é mérito nosso, daí foi a gente que construiu. E agora, com o arcabouço fiscal, como o piso do magistério está vinculado ao Fundeb, com a entrada do Fundeb dentro do arcabouço fiscal, e esse arcabouço fiscal é uma aposta arriscadíssima, porque qual que é a aposta do arcabouço fiscal? Se tiver crescimento econômico, está tudo em casa. O arcabouço ele vai ser praticamente, ele tensiona pouco. Melhor do que o teto, porque o teto, quando tinha bonança ou algum crescimento econômico, o teto constrangia do mesmo jeito, era como se não tivesse. Dessa vez, o governo vai ter até recurso para investir quando tiver crescimento. O problema é que, se tiver crise, ele não vai ter instrumento para poder reagir à crise. Esse é o drama do arcabouço fiscal, e vai matar, inclusive, a educação, que em muitos lugares tinha uma função econômica, e as pessoas não acompanham esse tema, de que o piso do magistério estava se tornando, por exemplo, eu vou em setembro para o Pará. Eu vou em setembro para o Pará, para a comunidade ribeirinha, para conhecer a escola ribeirinha, que eu
algumas que eu não conheço, denúncia de escola que não tem teto, enfim, vou fazer um trabalho lá no Pará de pesquisa e de militância política. Mas mesmo nessas escolas do Pará, o que estava alavancando a economia local era o salário do professor. Olha que coisa irônica que a gente vive no Brasil, né? Porque o salário do professor, graças à valorização do real do piso, para municípios que pagam o piso, ele estava alavancando a economia via dinamismo econômico dos professores, que nas grandes cidades ganham muito mal, mas para os interiores do Brasil o salário acaba sendo um salário competitivo. Isso, então, tem gente aqui dizendo que nunca recebeu o piso, né? Tem esse problema de fato, mas é uma lei, a gente não pode abdicar da lei. Então, o arcabouço fiscal submeter o Fundeb é um erro gravíssimo. O arcabouço fiscal em si, eu não acho que é uma regra boa, né? Agora, colocar os direitos sociais ainda de maneira mais clara no arcabouço fiscal, eu acho que é uma postura contraditória com a própria linha do governo. Qual foi o erro estratégico do PSOL? Ele tentou resolver tudo numa emenda, todos os gatilhos, inclusive do Fundeb. Todo mundo sabia que tudo não ia passar. Então, se você coloca tudo, ainda que seja coerente com a sua linha partidária, e não foi isso que conversaram comigo na semana passada o acordo era para ser só o Fundeb, considerando a correlação de forças, não salvou nem o Fundeb. Agora a gente vai tentar corrigir no Senado. Mas quero deixar bem claro, né, para muitas vezes, né, Rovai, você sabe disso, aqui na Fórum até não é esse o problema. A gente tem aqui uma comunidade menos agressiva, mas tem a comunidade da torcida, alguns outros canais têm a comunidade da torcida irracional, e as pessoas acham que a melhor postura em relação ao governo é ficar na torcida. Eu considero que é jogar o jogo. Jogar o jogo efetivo da democracia brasileira, muitas vezes é salvar o governo dos erros, né? E o Senado pode ser que seja uma casa que salve o governo dos erros. Agora, o governo não tem 372 deputados. Eu aposto fechado aqui com vocês. Isso era só porque estava a favor do mercado financeiro. O governo, efetivamente, hoje tem cerca de 220 deputados trabalhando com emenda. E o Arthur Lira só fez essa questão avançar concretamente porque interessava. O Arthur Lira entrega, gente. O Arthur Lira é aquele cara que o mercado financeiro conta com ele e ele entrega. Ele entrega melhor do que o Eduardo Cunha entregava, porque ele é filho do Eduardo Cunha e aprendeu com os erros do pai. Então, ele entrega, ele faz o que for necessário, né? Então, é importante destacar essa questão, porque está muita gente agora aqui da torcida ensandecida, e repito, né, o nosso papel não é ficar na torcida, é jogar o jogo. Até porque a esquerda não sobrevive se não jogar o jogo. Imaginem o seguinte cenário, Dri. Se fosse outra pessoa, não o Lula, como presidente da República, quanto tempo essa pessoa conseguiria permanecer no poder? Não tinha sido nem eleito. Só foi... o Bolsonaro seria presidente. Se não tivesse o Lula, a gente estaria aí vendo para qual país ir, estaríamos aí todos fritos. O Daniel, até nesse sentido que a Dri está falando, o Márcio Postman esteve aqui e fez uma análise sobre o arcabouço. Pareceu bastante realista. Eu queria ponderar algumas coisas que ele falou. Ele trata o arcabouço como uma engenharia econômico-política, mais política do que econômica. E ele diz o seguinte: o arcabouço tem por objetivo impedir o parlamentarismo ou o semipresidencialismo absoluto, com o Congresso comandando e decidindo tudo em relação aos atos do governo. E, inclusive, ser um antídoto contra o impeachment do presidente Lula. Né? E ele diz que é nesse contexto que ele tem que ser analisado, com os limites econômicos que ele impõe, mas sabendo que nós não estamos numa situação política que permite ações muito mais espaçosas, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico programático. Eu considerei uma análise e uma reflexão vindo de um economista, inclusive de progressista, acho que aqui a gente não tem dúvida sobre o compromisso do Postman, né? Bastante razoável. O que te parece? Não, o problema todo é que, assim, a minha área efetiva, que é a política, né, e conhecendo bastante o Congresso Nacional, eu não acho que essa engenharia vai
ela é suficiente, ela vai funcionar e vai aprisionar a economia. No jogo de variáveis, olha, eu vou ser franco aqui, estou fazendo uma análise em termos de ciência política e do que pode ser aí o futuro do governo, né? Que eu ajudei a eleger e que eu quero que permaneça e que seja, inclusive, reeleito em 2026. Deixo de maneira bem clara aqui que eu não vejo que a gente tem condição de abdicar de um outro candidato que não seja o Lula nesse momento. E até 2026 isso não vai acontecer também. O problema do arcabouço fiscal é que ele resolve o curto prazo, ele não resolve o médio e longo prazo, Roberto. Inclusive em termos políticos, especialmente em termos políticos. Porque vai acontecer um cenário, supondo que, e a gente não pode excluir essa possibilidade, ocorra uma crise global. Vários economistas no mundo apontam que deve ter uma crise global emergindo. Os que erram são aqueles que apostam que começa pela China. Eu não vejo nenhuma situação da China. Acho que está muito mais próximo de um debate europeu por conta da guerra na Ucrânia, porque está custando muito caro a guerra na Ucrânia. E agora a gente tem um efeito ainda mais perverso da guerra, que é o início. Hoje mesmo foi proibida, hoje ou ontem, foi proibida as TVs 8K na Europa por conta do consumo de energia. Para quem dizia que a Europa não iria viver problema de crise energética, isso já está sendo posto como uma questão. A Europa apostou com os Estados Unidos que poderia resolver rápido a guerra. Nem a Rússia está resolvendo rápido, nem a Europa. Está num momento de impasse. O que está acontecendo é que está acabando munição, tem uma crise energética vindo, e os Estados Unidos também com muitas dificuldades. Já é possível dizer, nesse momento, que o programa Biden foi um programa corajoso em termos econômicos. Estou sendo aqui analista, né? Todo mundo sabe que eu acho o Biden uma figura ruim, como o conjunto do setor burocrático do Partido Democrata, né? Que envolve ele, a Hillary Clinton, que é muito mais brilhante do que ele, e outros políticos. Mas o programa do Biden foi corajoso e não está dando resposta. Então, a gente está num momento dramático. Se ocorrer uma crise econômica, Rovai, toda essa aposta de curto prazo do arcabouço fiscal pode ir para o buraco e vai aprisionar o governo. Aí o governo vai ter que editar uma outra medida, dependendo do Congresso, para fazer exceções, para quebrar o arcabouço fiscal, e eu acho que ele vai ter dificuldade de realizar isso. O que seria a alternativa? A alternativa concreta seria estabelecer um processo de acordo para o primeiro ano de gestão, pautado na discussão do orçamento do PPA, que começa a partir de setembro, na prática a partir de junho, julho, mas na realidade a partir de setembro, e checando a construção de uma regra, estabelecendo mais alternativas de saída. Eu acho que o arcabouço ele tem problemas, até porque ele foi feito de maneira célere, e muitas vezes o que é célere pode ter uma resposta assodada. Né? Então, talvez o arcabouço seja uma armadilha. Né? Agora, esse é o ponto, né? É uma aposta. Se a economia crescer, se o Lula conseguir apresentar um programa de uma questão que está represada no Brasil, Roberto, que é a questão da compra de automóveis, se ele conseguir libertar novamente a indústria automotiva brasileira, vai ter problema de peças, mas o ponto que ele consiga, por conta do fornecimento global, se ele conseguir redinamizar a economia brasileira a partir de vetores como indústria automotiva, outra indústria, criar linhas de crédito, etc., e gerar crescimento econômico a partir do momento que, inclusive, ele indicar o presidente do Banco Central, o arcabouço não vai ser sentido e todo mundo vai considerar o Lula um gênio. Eu estou torcendo para que ele seja um gênio. Torço... Até porque isso não vai atingir o Fundeb, não vai exigir o gatilho. Eu acho legal essa tua abordagem, Daniel, porque você pondera que pode ter o outro lado da moeda também. Pode. Tem alguns economistas que estão falando como se o arcabouço fosse desembocar numa tragédia. E eu tenho ouvido economistas dizendo o seguinte, olha, pode ser um limitador, uma camisa de força no momento, de baixo crescimento, mas se tiver estratégia, por exemplo, se conseguir fazer o aumento da receita, que tá ali, o Haddad está apostando nisso, não sei se ele é um sonhático,
né? Mas eu imagino que ele tem alguma estratégia, acho que ele tem resposta. Não é possível, o cara foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação por 7 anos, faça uma aposta dessa se ele não tiver uma reserva ali, né? Que é a reserva, em tese, seria esse aumento da arrecadação. O Postman fala também, Daniel, nas receitas, nas reservas internacionais do Brasil. Uma parte delas, segundo o Postman, poderia ser usada por fora do arcabouço. E a gente sabe que as reservas internacionais são muito grandes, né? Mas eu não vejo nenhuma chance, Rovai. Eu concordo com tudo que você colocou, mas eu sou leitor voraz de tudo que o Postman produz, né? Eu gosto do Postman eu acho que pode ser um Postman um excelente economista, né? Um excelente pensador. Aliás, deveria estar no governo. Mas o que é importante frisar é que se o arcabouço fiscal teve que ser aprovado por conta da pressão do mercado, e num contexto mais político do que econômico, eu concordo com essa análise, é impossível imaginar que vai ser utilizado receita internacional. No momento de crise, você acha que para o mercado mesmo não pode internacional? No momento de crise é que não vai ser usado mesmo. Né? Reservas. Reservas internacionais, desculpa. No momento de crise é que não vai ser usado mesmo. Eu acho, a questão que a gente não pode fugir, falando em ciência política. Começa não é uma crise de ataque especulativo? Crise de ataque especulativo o Brasil já tem, mas crise de ataque especulativo o Brasil, graças ao segundo governo Lula, e ao próprio segundo governo Lula em especial, e a gestão do Guido Mantega, que as pessoas não reconhecem, e é importante dizer que foi fundamental para estruturar os nossos pilares. É muito difícil um ataque especulativo derrubar o Brasil. O Brasil está exatamente no seguinte momento: ou ele sobe um degrau da escada, ou ele desce um degrau da escada. E essa quer dizer, se tiver crescimento econômico com arcabouço, a gente sobe pode subir 2 degraus. E aí vai ter que ter um segundo governo Lula, ou num primeiro governo Dino, que já tem gente aqui defendendo Flávio Dino, acho que está se colocando como um bom nome, né? Mas se o arcabouço der certo, vai ser o Haddad, né? Não tenham dúvida disso. Mas essa deve ser a aposta dele também, por isso que eu não acho que ele deve estar jogando. Não é possível que ele... Mas ele só tem uma chance também, né? Ele só tem um tiro. Ele tem que ser usado, ele está sendo usado. Ele está sendo usado. Mas no eventual governo Dino... O plano real do Haddad, isso daí... É o plano real do Haddad. O Haddad ele tem uma mania de querer seguir perfis. Eu já falei isso para ele, tá? Querer sair. Ele é um príncipe petista. Ele tenta seguir perfis, né? Ele só foi prefeito de São Paulo, diferente do Fernando Henrique, mas a tentativa do arcabouço é uma tentativa equivalente ao plano real, né? Agora é aquilo, se der certo, ele está eleito. Mesmo se der certo, porque o Fernando Henrique era uma personalidade maior do que o Itamar Franco, no governo Itamar. Todo mundo sabe disso. E olha que eu gostava do Itamar, tá? Mas ele tinha mais espaço na imprensa, mais visibilidade política. O Flávio Dino tem mais visibilidade que o Haddad. E o Lula é gigante. Não tem ninguém maior do que o Lula. O Lula é um muro da China, uma muralha da China, aliás, de força política. Então, vai ser difícil o Haddad ter tanta visibilidade como ele precisa, né? E repito para vocês, a única pessoa que consegue controlar o sistema político brasileiro é Luiz Inácio Lula da Silva. O outro que consegue, infelizmente, que tem força, é Jair Messias Bolsonaro. Também não dá, fazendo aqui uma análise, não dá para negar a força do Bolsonaro. Agora é isso, Rovai, eu não vejo chance de utilizar instrumentos heterodoxos de alto impacto no mercado para tirar o Brasil da prisão do arcabouço fiscal, caso seja necessário. O que vai acontecer é que, se acontecer uma crise, a gente vai ter que ir para a rua. Porque existe uma reserva do governo que o Bolsonaro utilizou muito bem, e hoje ele tem mais mobilização do que nós, a gente precisa reverter esse quadro. Existe um momento que vai ser preciso, e caso seja preciso,
Eu já acho ruim, porque deveria ter essa linha já agora, governar com o povo, né? Tentar estabelecer maioria nas ruas. E aí, se isso for necessário, no momento de crise, a gente vai para o pau. Assim, eu vou para o pau, vocês vão para o pau. A gente é desse, independentemente de vocês serem jornalistas, eu tenho um trabalho como pesquisador e professor, a gente é cidadão, antes de tudo, vai para a briga, não tem jeito. Né? Agora, é uma aposta de risco que tem risco de dar certo e tem risco de dar errado. Isso não dá para negar. Em termos políticos, ela pode ser uma justificativa que eu vi no Congresso, que ela é cabível, tá, gente? É cabível. Como é uma lei complementar, ela pode ser facilmente alterada. Não é difícil alterar a lei complementar no Congresso brasileiro. Então, se precisar também... o que o Lula está tentando é estender o salvo-conduto dele para 1 ano. Né? Ouvi a mesma coisa. Quer dizer que é isso. Se tiver uma crise, vai lá, conversa e refaz o projeto. Vira o arcabouço do futuro. Lembra do arco do futuro do Haddad, que só com todo carinho, só serviu para ele ganhar a eleição, né? Não foi feito nada. Dri Delores, temos vários comentários aqui. Gente, inclusive, pedindo para a gente fazer cortes. Vamos fazer. Gente que só assiste corte, eu acho. É isso aí. E, aliás, Gui, coloca aqui no chat o nosso link para o canal de cortes da TV Fórum, que lá também tem uns vídeos curtinhos ali para você compartilhar, assistir. Olha só, o Daniel Miage pergunta, eu vou ler todos, aí eu passo para você, tá? O Daniel Miage pergunta, como está a situação da reforma do ensino médio? O Gilberto Cruvinel diz... O arcabouço seria como uma ratoeira? Se tiver bastante queijo, o ratinho come bem sem disparar o mecanismo e ser degolado? Boa comparação. E o Daniel Miage também pergunta, eu engulo o arcabouço fiscal. Lula estar do lado da Petrobras na questão do pré-sal no Rio Amazonas, mas a reforma do ensino médio não, é uma traição. Essa questão do pré-sal, não estão dizendo que é exagero falar do pré-sal, e é uma discussão técnica, né? É um parecer, a Petrobras vai ter que fazer um novo estudo, está nessa situação. E tem ainda aqui a Dayana Matias, ela está perguntando por que os estados têm autonomia sobre pagar ou não o piso do magistério. Então, vou passar para o Daniel Cara a responder essas perguntas, né? Já fazer o seu destaque final, e a gente já está aqui com o deputado federal Márcio Gerri, que já vai entrar na sequência. Vou mandar um abraço para o Márcio Gerri, tem feito um trabalho belíssimo e mostra a força do Maranhão junto com o Flávio Dino. Para mim, é o grande destaque do primeiro semestre do governo. Então, já dá para cravar. Dê um abraço nele, assim. Ó. Grande Márcio. Prazer estar aqui contigo e parabéns aí pelo teu trabalho. Então, sobre essa questão da reforma do ensino médio, em primeiro lugar, respondendo ao Daniel, a gente apresentou um projeto de lei, que é um projeto de lei revogatório, e que é um projeto de lei revogatório que é fácil de ser implementado por estados e municípios. Então, não dá desculpa para estados e municípios de não implementarem, né, a revogação da reforma, porque é uma revogação por substituição de modelos. Tem 2 caminhos para revogar uma matéria. Você pode revogar a matéria fazendo uma revogação absoluta e voltando para o modelo antigo, ou você pode estabelecer um novo modelo. E a gente pegou os melhores pesquisadores e apresentamos um projeto de lei. Muita gente ficou chateada, falou, vocês não podiam ter apresentado, está tendo a consulta pública. Eu vou dizer de maneira bem clara. A gente esperou o máximo que podia. Quando ficou claro que a consulta pública ia ser só homologatória da reforma, e a reforma é um absurdo, ela já está morta, gente, porque não tem sala de aula e nem professor disponível para ofertar os itinerários formativos. Não tem. Então, a gente teve que apresentar uma solução, né? Reuniu as melhores cabeças e apresentou uma solução. Tenho tido conversas com vários parlamentares, etc. Muita gente com medo de assinar por conta da posição do governo, mas se entrar em tramitação, e a gente vai trabalhar para que entre, a tendência é que esse projeto de lei seja referencial
na correção da reforma do ensino médio, né? Corrigir significa revogar e substituir o modelo. Sobre a questão da Petrobras e da questão do pré-sal, exatamente a minha posição segue aquilo que a Adri colocou. Está sendo feito um novo estudo. Agora, não dá para a gente negar a possibilidade de encontrar alguma alternativa para explorar uma riqueza. Eu sei que eu vou entrar aqui numa polêmica, mas eu não fujo de polêmica. Eu considero que essas questões elas não podem ser pautadas em posições absolutas, nem contra, nem uma exploração desmedida, né, sem nenhum tipo de cuidado. Mas se conseguir alcançar uma situação de cuidado, de viabilidade para essa questão da Petrobras, de exploração segura, ou minimamente segura, porque sempre vai ter risco, eu acredito que tem que ser feita. Então, podem brigar comigo. Eu sei que o partido que eu sou filiado, que é o PSOL, tem uma federação com a rede. Eu tenho acompanhado as posições do nosso presidente, que é o Juliano Medeiros, que eu respeito muito, mas não dá para mim, eu não consigo ver da maneira como a Marina Silva tem se colocado. Eu vejo de outra forma. Eu não posso fugir dessa questão. Estou sendo honesto aqui com vocês. Estou totalmente aberto, inclusive, para mudar de posição, caso seja convencido. Mas eu acho ilógico um país do tamanho do Brasil, com tantas carências, abdicar de uma riqueza, desde que seja feita a exploração com responsabilidade. Por último, a questão do piso. A questão do piso é mais complicada, porque até vou dar aula sobre isso daqui a pouco, às 14 horas. A questão do piso ela é delicada por um motivo muito relevante, que é o federalismo brasileiro. E o governo federal não tem feito o aporte necessário que está na lei do piso para garantir que estados e municípios realizem o pagamento do piso. E aí tem dois problemas. O primeiro problema é que estados e municípios não abrem suas folhas de pagamento, então a gente desconfia que tem muita gente recebendo pelo Fundeb sem poder receber pelo Fundeb. O Fundeb é o fundo que praticamente viabiliza o piso. E tem outro problema que também governadores e prefeitos não têm, muitos deles não têm concordância ideológica com valorização dos profissionais da educação. Agora, o governo federal tem que colaborar com estados e municípios para viabilizar o piso, e não faz. Quando fizer, isso se torna um problema federal. E aí, sendo federal, o Tribunal de Contas da União vai agir de maneira mais sólida, mais consistente. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Daniel, muito obrigada, viu? Muito legal. Imagina. Prazer estar aqui com vocês. Mandar um abraço para o Márcio. Boa sorte aí. É isso aí. Obrigada, Tamo Daniel. junto, gente. Valeu. Tchau, tchau.